O mercado segue atento e cobiçando os jogadores do Cruzeiro, né? Nós tivemos uma proposta aí pelo... Meu Deus do céu, do Rio Ave, foi para quem? Foi pelo... Rian Guilherme. Pelo Rian Guilherme, né? O Rian Guilherme pode ser que deixe o Cruzeiro. E engraçado, cara, porque nesses jogos aí, o que eu gostei desse Rian Guilherme, Arthur... Muito bom. Cara, uma qualidade, uma visão de jogo, porque ele não é aquele cara que pega a bola e desfaz, ele sabe sair jogando. Com uma qualidade, pô, no último jogo que ele jogou, às vezes ele dominava, girava ali pra cima do marcador, levantava a cabeça, procurava alguém pra poder dar um passe. Tem poucos jogos com o profissional do Cruzeiro e pode ser que deixe a Toca da Raposa. Pra mim, o bom Rian Guilherme, viu, Arthur? Muito bom jogador. E se ele for embora sem jogar mais jogos pelo Cruzeiro, ele vai ter feito apenas 6 jogos. Sim. Chegou no final do ano passado e já em vias de sair aí da Toca da Raposa. E como o Wagner falou, esse cara que talvez não seja um pitbullzão, mas é um cara que sabe armar e desarmar. Quem sabe os números dessa proposta? Porque o Cruzeiro tem jogado duro, né, pra poder vender os seus, Não é muito fazer alto, os seus jogadores. Então, assim, eu imagino que pra poder sair tem que ser realmente algo que faça sentido, né? Não é muito alto não, mas é uma pequena valorização aqui, assim, daquilo que o Cruzeiro comprou ele lá no final do ano passado. O que você acha dessa proposta aí, ô Rafa? Eu acho que não Dá pra chega, segurar não chega a 3 milhões, não. Cara, 2,5 euros, né? É. 2,5 de euros. por 50%? Acho que o percentual é um pouco maior. Eu não gostei desse negócio não, tá? Caso se Mas conclua. tem um detalhe, Diogo, aí eu acho que até vale pra gente Vamos trocar lá. uma ideia aqui também, discutir. A gente fala muito de oportunidade pra base, né? Sim. E aí o Tite ontem falou de alguns que serão aproveitados, e tem que ser mesmo, né? 3. Daquele bom time são 5. É. E aí vale a gente destacar uma Taça São Paulo, não vou dizer perfeita, mas boa demais do Hickman, e é um cara que teve espaço no ano passado, e à medida que a temporada acontece, né, Wagner, os caras vão amadurecendo, e a cada ano que passa para esses garotos, eles vão ganhando mais entendimento de jogo. E o Cruzeiro tem o Papi, que eu acho que é um cara muito acima da média. Esse moleque aí, 16 ele é o anos. nome da... Contrato renovado, Ele é né? absurdo. Então, quando você deixa o Rian Guilherme, que eu também acho bom, você acaba tirando espaço de um desses garotos. Será que o Rian Guilherme é melhor do que um dos dois? Então, de repente, vale mais a pena você dar espaço para esses garotos, porque a gente sabe que daqui a pouco, e aí tem que ter uma noção também do que pede o Tite. A gente fala aqui de primeiro volante, o Wagner me lembrou bem desse cara que chega mais firme, o primeiro volante mesmo, 5 e tal, mas às vezes não é uma ideia de jogo do Tite, né? Talvez o Tite não pense nisso, porque para o meio campo de construção, ainda tem Matheus Henrique para entrar, né? Então, é um meio campo que tem muita gente para entrar, tá todo mundo colocando o Gerson aí, mas o Gerson, se ele entrar, alguém vai ter que sair, né? Então, seria aí algumas opções para pouco espaço, por exemplo, para Rian Guilherme. Então, é melhor deixar o espaço para a base mesmo. É claro que os valores, é difícil a gente falar quanto vale, eu acho até ruim a gente falar disso, né? Mas acho que é melhor dar espaço para a base, que já mostrou que tem valor, do que tentar investir num cara que talvez não tem tanto para mostrar assim, como tem os meninos. Você seguraria o Rian Guilherme, meu querido Wagner? Não, eu venderia ele. Porque para você segurar ele, você tem que mudar tudo aquele planejamento que o Cruzeiro fez para esse ano. Sim. E a gente tem que ser justo que tem muitos grandes jogadores no elenco e o espaço para ele jogar só vai ser nesse Campeonato Mineiro. Ou se 3 jogadores muito pesados do meio de campo machucarem. Eu acho que a gente tem que ser bastante realista e entender que o Pedrinho e o Cruzeiro têm essas dúvidas, esses problemas na mão e tem que ser resolvidos. Ou seja, se você ficar com o jogador ali 6 meses e ele não jogue mais partidas, não vai ter mais 1 milhão por ele. Então, tem muito do time. Sim. E o time dele está sendo agora com uma proposta muito boa, ele está jogando, está confiante, está jogando pra caramba. A não ser que o Tite bata no peito e fala, eu conto com o jogador porque eu vou utilizar ele bastante esse ano. Como ele fez com o Jonathan Jesus. Exatamente. Agora, se ele falar isso, perfeito, segura ele. Agora, você olha banco, você acabou de falar falta o Mateuzinho ainda. Cara, o elenco está muito bom. E a gente sabe que o nível está altíssimo. E ele só vai jogar se 3 jogadores do meio campo machucarem, infelizmente. E aí, falamos do Rian Guilherme, e hoje vem informação, né, acreditando aqui os amigos lá do Central da Toca, a proposta do Borussia, querendo contratar o nosso lateral esquerdo de 17 anos, o Cauã Prats. Proposta aí, meu querido Wagner, 12 milhões de euros.
mais ou menos ali uns 75 milhões e meio, né, de reais. E tem um detalhe, né, que o Cauã Moraes, ele tem 17 anos, ele só pode jogar lá 18. a partir dos 18. 18 ele faz em agosto, né? Então, mesmo que o negócio se concretize, né, ele permaneceria no Cruzeiro aqui até agosto e depois iria se apresentar no Borussia. E agosto lá já é meio de temporada, né? Não, já é início, o início Já é de uma início, nova. já é início de uma nova temporada, né? No futebol europeu. Aí nós estamos falando de 12 milhões de euros por um garoto de 17 anos. Aí vamos voltar aqui à mesma opinião. Eu comecei pelo Arthur, agora vamos começar pelo Rafa. Aí tem que entender também a cabeça do jogador, né? É o Borussia, a gente não está falando de um clube qualquer. E a gente sabe como o Borussia trabalha bem, né, nesse mercado. E aí tem tudo que envolve também a carreira do jogador. Eu, vendo o Prats do que eu vi, até comentava com o Arthur aqui no intervalo, o Prats tem um início de carreira, para mim, mais promissor que o Kaique, por exemplo. É um cara que, para mim, com 17 anos, chega pronto, é um cara de uma personalidade incrível. É só lembrar do Leonardo Jardim, né? Ele falou que se tivesse fora, indicaria o Prats para que um clube europeu pudesse fazer um investimento. Então é um cara muito diferente. Eu acho, entendendo aí, até vou entrar numa contradição aqui, falei que é difícil falar de valor, mas aí até jogando para cima mesmo. Acho que 12 milhões para ele, para o que ele mostrou, até pouco. Acho ele um cara muito completo, muito bom de bola. É claro que tem muito a evoluir ainda, mas para mim, muito diferente. Só que a gente precisa entender como é a carreira dele também, né, Wagner? Isso. O que o cara pensa também, né? Isso, você tem que ter uma conversa, o jogador, no caso dele, com a família, porque ele é um garoto ainda, Sim. você tem que saber aquilo que eles querem, se é a vontade dele de sair, porque, como você bem falou, o Borussia disputa uma Champions. É um time muito grande. É uma vitrine absurda, né? Absurda. Ali, ele indo lá para fora, ele vai ter também grandes oportunidades de ir para a seleção sub-20, vai estar indo direto e daqui a pouco na principal. Eu acho que vale a pena demais a conversa. A conversa nesse momento com o jogador, com a família, com o Tite, com o Pedrinho, ela é muito válida. A respeito dos números, de repente caberia melhorar ali para 20 milhões e uma venda futura, né? Boa. Né? Você segura ele aqui mais um ano, aí o garoto já vai jogar um campeonato brasileiro, vai saber como vai pegar um ritmo, porque é diferente de um campeonato mineiro, vai disputar uma Libertadores também, pisar ali no campo, saber como é que é jogar lá fora, tomando pedrada, escudo policial na hora de bater um lateral, na hora de bater um escanteio. Ele vai aprender pra caramba e vai pegar bagagem para na hora que ele chegar lá na Europa, aí ele desfila lá, vai mostrar seu futebol e chega até no Real Madrid. E dentro dessa proposta aí do Borussia tem uma situação lá que quanto maior o valor de revenda depois, caso o Cauã Prats vá pro Borussia, né, se futuramente tiver uma venda, conforme for isso, o Cruzeiro ganha um valor, um percentual também mais alto na sua revenda. Sua opinião, Cauã Prats, 17 anos, Arthur. 17 anos e 12 milhões de euros. Eu com 17 anos, irmão. Tava gordão em casa, uma hora dela, jogando Super Nintendo. Aí o Cauã Prats tá aí, quase 75 milhões de reais, Arthur. Muito pronto, muito promissor, já mostrou muito e tem muito a mostrar ainda. Mas sim, a gente falou da questão dos valores. É um lateral esquerdo. Ele não vai ter uma transferência tão cara quanto de um atacante, de um camisa 10, de um ponta, que a gente sabe que são as posições que mais movimentam dinheiro no mercado. Mas o Cruzeiro confia nessa questão da mais-valia do jogador. Sabe que uma vez ele na Europa, já com 17 anos, se desenvolvendo no Borussia Dortmund, que é um time que desenvolve muito bem jovens jogadores, sabe que ele vai ter uma venda futura muito alta e o Cruzeiro vai lucrar com isso. Então vai lucrar agora com a venda e depois no futuro também. E não tem como o jogador não ficar seduzido, né? Quando chega um clube alemão, um clube que joga Champions League, como o Wagner falou, cresce o olho na hora, fala, nossa, vou lá pra Europa. É o sonho hoje de todo jogador, não tem como. Cresce jogando videogame, não é só seleção mais, é jogar Champions, jogar na Europa também.